Fala, meus amigos, tudo bem? Aqui falando Rodrigo Machado, médico infectologista. Hoje nós vamos conversar sobre a infecção pelo HIV e a AIDS, o que muda de um para o outro. Bom, como o nome próprio indica, infecção pelo HIV é quando a pessoa é infectada pelo vírus da imunodeficiência humana e a AIDS é a doença, síndrome da imunodeficiência adquirida, causada por esse vírus. Toda pessoa infectada pelo HIV tem infecção pelo HIV, obviamente, mas não tem AIDS. Quando é que ela vai ter AIDS? Então, ela vai ter AIDS quando ela tiver infecção pelo vírus, mais alguma doença oportunista, como tuberculose, neurocriptococose, neurotoxoplasmose, várias pneumonias de repetição, mais de 3 pneumonias de repetição por ano, candidíase esofágica, infecção invasiva pelo citomegalovírus, como retinite por citomegalovírus, pneumonite, citomegalovírus gastrointestinal, e algumas outras condições, ou algumas neoplasias, alguns cânceres definidores de AIDS, como alguns tipos de linfoma de Burkitt, linfoma plasmablástico, linfoma solitário do sistema nervoso central, como sarcoma de Kaposi, como câncer de colo uterino invasivo. Estes são alguns exemplos. Ou numa situação bem hipotética que a gente tem, não é bem hipotética, mas ela é rara, né? Mais difícil de acontecer, é quando a gente não tem nenhuma doença oportunista ou nenhuma neoplasia definidora de AIDS, mas tem a contagem de células TCD4 menor que 200 células. Por que eu digo que essa situação é hipotética e difícil de acontecer? Não é que ela não aconteça, eu já vi algumas vezes, mas é exceção, porque quando o indivíduo vai ter uma imunidade tão baixa, vai estar tão afetado, o sistema imunitário tão afetado para ter menos de 200 células CD4, e neste trajeto, neste caminho, não ter apresentado nenhuma doença oportunista, é mais difícil de acontecer. Geralmente a gente vai ter alguma doença oportunista quando as contagens de células caem para baixo de 500. Provavelmente já vai vir uma tuberculose, já vai vir alguma candidíase esofágica quando estiver perto de 250 células. Então é uma coisa muito assim, que não é muito legal, né? É muito comum a gente fazer essa avaliação. Porque eu tenho 198 células CD4 e nenhuma doença oportunista, e tu tem 202 células CD4 e nenhuma doença oportunista. Um tem AIDS e o outro não. Não é assim que as coisas na prática são, né? Mas para título de livro, título de bibliografia, literatura, é assim. Para cima de 200, sem doença oportunista, não tem AIDS. Para baixo de 200, mesmo sem doença oportunista, tem AIDS. Ou pode ter 800, 1000 de CD4 tem uma tuberculose, ela terá AIDS, não importa a contagem, né? Mas essas são a diferença basicamente entre infecção pelo HIV e AIDS. Na prática a gente essa coisa da contagem, como eu já disse, não é muito útil, né? Mas sim, doença oportunista e neoplasias definidoras de AIDS, assim, são bem importantes. Então a infecção do HIV mais alguma dessas causas, né? Todo indivíduo que é soropositivo, que é infectado pelo HIV, vai vir a desenvolver AIDS se ele não tratar, grande maioria, não todos, né? Porque a gente tem os progressores lentos e os controladores de elite, que são uma minoria dos infectados que tem uma evolução da doença favorável, mesmo sem fazer tratamento, né? Mas grande maioria, com o passar dos anos, virá a desenvolver a síndrome da deficiência humana. Espero que tenha sido claro o vídeo. Um grande abraço a todos.